Oi, gente! Para quem não me conhece, eu sou a Ariane Canevari, sou professora de costura criativa e patchwork em São José dos Campos e hoje eu trago mais um passo a passo para vocês. A peça escolhida para trazer para vocês hoje no nosso vídeo é essa nécessaire, tá? Eu coloquei a alça aqui para carregar ela assim, ela fica bem espaçosa, bem grandona. Essa divisória aqui é só para ficar com as duas partes de zíper. Quando a gente abre ela, dentro ela não tem divisória nenhuma. Então só essa parte aqui, né, que a gente fecha e abre ela. Então ela fica uma nécessaire grande, super espaçosa, bem legal para ser feita até como nécessaire ou como estojo também, agora no período de volta às aulas. Vem super vendável e bem gostosa de ser feita. Se você fizer uma peça a partir dos vídeos aqui do nosso canal, me marca lá no Instagram para que eu veja também e conheça o trabalho de vocês. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, compartilha com alguém esse vídeo, com alguém que você saiba que vai gostar também, e vamos para a produção. Eu tenho aqui os materiais, todos que a gente vai utilizar, já cortados para fazer essa nossa nécessaire. A primeira parte que eu quero explicar para vocês são essas duas aqui, tá? Eu tenho no meu tecido externo, uma vez 35 por 35 e uma vez 10 por 35. Eu já coloquei na manta R2. Como é uma nécessaire, eu gosto sempre de fazer com a manta R2, porque ela acaba ficando um pouquinho mais firme, tá? E aí eu alfinetei o meu tecido aqui e fiz as linhas que eu quero fazer uma telacê. Se você não for fazer uma telacê, você pode só passar uma costura de segurança a volta toda para segurar esse tecido aqui em cima da manta, tá? Então aqui eu vou fazer uma telacê e nessa parte aqui também. Então, aqui 35 por 35 e aqui 10 por 35. No meu tecido de forro, eu cortei também uma vez 35 por 35, que vai ser o forro do corpo da nécessaire. E mais uma vez de 10 por 35. Como eu não tinha tecido suficiente desse de poá, que vai ser o forro, eu cortei do mesmo que vai ser o lado externo. Então, aqui também eu tenho 10 por 35. A alça, eu decidi usar a alça de algodão e encapar com o tecido. Então, a minha alça, ela tem 2,5 centímetros de largura e 30 de comprimento. A minha faixa de tecido, ela tem 8 de largura e 30 de comprimento. Essa aqui esse tecido que eu vou utilizar para encapar a minha alça de algodão. 2 pedaços de zíper. Eles têm aproximadamente 42 centímetros. Os 2 cursores, um para cada zíper. Esse retalhinho de manta, eu vou utilizar com um pedaço de tecido de 12 por 13, que vai ser o finalizador na ponta dessa divisória da nécessaire, tá? E esse aqui eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai costurar ainda. E aqui eu tenho uma faixa do meu tecido de forro, cortada com 6 centímetros de largura. E aí, a única coisa que eu fiz foi passar ela ao meio lá no ferro, pra ficar mais fácil, que esse acabamento, esse vai ser a minha faixa de acabamento da nécessaire. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vão ser essas costuras de matelacê, e aí eu já volto pro próximo passo. Agora, aqui eu já fiz uma telacê nas duas partes, eu coloquei uma linha bem próxima da cor do tecido, então fica mais fácil da gente visualizar quando todas as costuras estão feitas pelo lado da manta. E agora, a gente já vai costurar o zíper. E uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção é o lado que a gente vai deixar sobrando a ponta maior do zíper para conseguir passar o cursor depois. Então, eu separei uma parte do zíper e vou alfinetar um dos lados do zíper aqui, tá?
Eu já mostrei aqui em outros vídeos, eu sempre tenho o costume de colocar o alfinete dessa forma para ficar mais fácil depois na hora de tirar, tá? Vou virar o corpo da minha necessaire e eu vou alfinetar prestando atenção também, ó, ao lado que tá o dentinho do zíper, tá? Que esse que é o direito, então ele tem que ficar direito com o direito do tecido. Se no primeiro lado que eu alfinetei, a ponta maior do zíper tá aqui, então desse lado, obrigatoriamente também eu vou deixar a ponta maior sobrando para esse lado, porque depois eu preciso passar os dois cursores do mesmo, abrindo para o mesmo lado e fechando para o mesmo lado, tá? Agora aqui, eu vou pôr o meu tecido de forro, a parte que eu tenho cortada de 35 por 35, que vai ser o corpo da minha necessaire, eu vou pôr ele aqui, direito com direito. E aqui eu alfineto também. Assim, quando eu vou lá pra máquina, eu já costuro de um lado, viro e costuro de outro. Então, aqui eu vou colocar os alfinetes desse lado aqui, desse lado, costuro com o pé de zíper lá, com o pé de zíper aqui também. Nessa parte que vai ser a divisória da necessaire, eu vou fazer a mesma coisa. Então, também destaquei o meu zíper, vou colocar uma parte do lado de cá do zíper e a outra do outro lado da divisória, tá? Também observando, deixando sobrar uma ponta maior do mesmo lado, como lá no corpo da necessaire. E aqui eu já venho com o forro dessa parte aqui também. A outra parte que eu cortei 10 por 35, já vou colocar aqui. Também colocando direito com direito. E aqui eu já costuro também esse lado e esse lado, como lá no corpo da necessaire. Com as costuras do zíper nas duas partes feitas, eu vou virar o forro lá pra trás, pra essa abertura aqui da lateral que a gente ainda não costurou. É assim que ele vai ficar. Forro lá pra trás, o lado de fora, tecido externo aqui. E agora, eu vou rebater essas duas costuras. Com essa parte aqui, eu também vou fazer a mesma coisa. Vou rebater as costuras dos dois lados do zíper, tá? Essa parte aqui, por ela ser mais estreita, ela fica um pouquinho mais desajeitada para desvirar do que o corpo, mas não precisa de nenhuma ferramenta para auxiliar, nada disso, ó. É só ir tirando com cuidado, e aí a gente vai desvirando essa parte aqui, tá? E aí eu já vou rebater todas essas costuras do zíper, que a gente já vai dar continuidade também. Com as costuras do zíper, tanto aqui no corpo como lá na divisória já rebatidas, a gente vai passar o cursor nessa parte. Então, o que a gente tem que prestar atenção aqui? Eu vou dobrar aqui, pra ficar mais fácil, tá? Na hora que eu for passar o cursor. E esse lado de cá também, vou pôr um alfinete aqui pra segurar, tá? E eu tenho que dobrar para que aqui no começo fique com a ponta certinha, tá? Ele não pode ficar torto aqui, ele tem que ficar retinho, porque essa vai ser a lateral da necessaire. Com essa divisória, eu vou fazer a mesma coisa, ó, então eu vou prestar atenção. Aqui é onde tá a lateral da minha manta, do corpo, e eu vou alfinetar, vou prender com um alfinetinho aqui também. Tá? Que assim fica mais fácil, com o tecido parado, da gente encaixar e puxar o cursor. Então, eu vou passar, ó,
aqui nesse zíper, um cursor, corta um pedaço do dentinho e vou passar ele aqui. Ó, aqui ele ficou na mesma direção. Então, eu posso ir com o cursor, como ele tá, os dois lados, lá no final e aqui no início do zíper aberto, se vocês preferirem passar o cursor e tirar, e depois passar de novo para não acontecer, para conferir se não ficou torto lá no final, pode ser. Só que se você optar em fazer isso, depois você vai ter que abrir aquela ponta. Então, ela precisa estar aberta quando a gente for fazer, dar continuidade na necessaire. Então, por isso que eu não passo até lá no final. Eu deixo, eu observando que aqui tá retinho, eu consigo já deixar, ó, ele certinho, pra que fique mais fácil, tá? Então, aqui, ó, os dois cursores eu passei daqui pra lá. Essa ponta aqui, que está aberta, eu vou deixar ela, por enquanto, dobrada e alfinetada aqui no meio, tá? Porque essa ponta aqui, ela não vai ser costurada. Agora, aqui, nas duas laterais, eu vou acertar, cortando esses excessos aqui, tirando as pontas do zíper e tudo mais. Já com as duas pontas refiladas, eu vou virar a minha necessaire, ó, segurando aqui com cuidado para não abrir o zíper, tá? E vou virar ela lá pro lado do forro. Com ela virada, eu vou juntar aqui o zíper desse lado aqui, ó, que ele tá fechado, zíper com zíper. Vou fazer um pique aqui, novamente, ó, zíper com zíper e um pique aqui. E vou levar um até o outro, ó. Ela vai ficar dessa forma aqui, ó. Então, eu vou juntar pique com pique e vou alfinetar aqui. Lembra sempre de empurrar bem aqui o tecido, principalmente se você não fez uma telacê, se o seu tecido tá solto em relação à manta, tá? Porque senão depois pode ser que fique alguma prega aqui. Então, pra ficar mais certinho, estica ele bem. Vou pôr um alfinete aqui também, tá? Agora, desse lado de cá, eu só vou dobrar essa lateral e essa lateral aqui, ó. Elas precisam estar retas, bem retinhas aqui. Então, como que eu faço para saber? Eu vou observando a medida aqui da minha base. Se ela tiver, por exemplo, dobrada muito lá para fora, eu vou perceber olhando aqui em relação às linhas da minha base. E agora aqui, eu vou fazer uma costura mais na beiradinha, primeiro aqui e aqui, vou virar a minha necessaire e aqui eu vou costurar ela de fora a fora. Eu sempre faço esse tipo de costura, porque depois aqui a gente vai fazer o acabamento com o viés. Só que se os meus tecidos aqui estiverem presos, isso vai facilitar depois na hora que eu for aplicar o viés. E aí, por isso que a gente coloca essa costura um pouquinho mais na beiradinha, para que ela não apareça depois com o acabamento do viés. Já passei essa costura bem na pontinha, só para que eu não precise deixar nenhum alfinete aqui e o meu tecido fique preso, tá? Agora aqui, eu peguei aquela faixinha que eu cortei de 6 centímetros que eu mostrei pra vocês. E com ela vincada assim ao meio, eu vou costurar primeiro desse lado de cá, que vai ser o lado de baixo, a parte de baixo da minha necessaire. E aqui, agora eu vou costurar com a minha agulha no centro
fazendo essa costura com o pezinho de máquina. Vou costurar só daqui até aqui, as pontinhas do meu viés estão abertas, vão ficar assim dos dois lados, porque depois o acabamento a gente vai fazer na caixinha de leite, tá? Então, por isso que essas pontas aqui, desse primeiro viés que a gente prega, não precisa ter acabamento, porque elas serão cortadas, o tamanho aqui que a gente vai usar, vai fazer a caixinha de leite. Então, eu vou costurar daqui até aqui, e aí depois eu vou fazer a segunda costura do viés também. Esse lado aqui, que é o que eu fiz a primeira costura desse acabamento de viés. Agora, eu vou dobrar ele aqui e vou fazer a segunda costura aqui, para que ele fique como desse lado aqui, ó. Então, desse lado de cá que eu costurei primeiro, trouxe aqui pra cima e fiz essa segunda costura. Quando a gente faz peças que ficam assim, ó, com bastante camada de manto, que faz mais volume, o que eu costumo fazer? Eu costuro com pé de máquina mesmo, tá? Agulha no meio. Eu tiro, antes de fazer essa segunda costura, ó, se eu puxar aqui, em alguns lugares, ó, o viés vem com tranquilidade aqui, aonde foi essa primeira costura que eu fiz. Em alguns lugares não, por conta do volume que eu tenho aqui, que às vezes acaba sendo maior. Então, o que eu faço? Eu dobro, eu tiro o viés que eu acabei de costurar e eu corto um pedacinho aqui, ó, menos de meio centímetro, às vezes aqui, ó, só o excesso mesmo, para que fique mais fácil na hora de virar esse viés aqui e trazer em cima da primeira costura que eu fiz. Sempre o meu guia vai ser essa primeira costura. Então, eu vou dobrar aqui em cima e vou prender ele aqui para que fique cômodo com os dois lados feito esse acabamento, tá? Eu já posso marcar as caixinhas de leite aqui. Então, o meu guia nessa lateral aqui vai ser essa dobra e aqui vai ser essa costura que eu fiz agora do viés, tá? Então, eu vou marcar aqui de 3 centímetros, 3 por 3. Então, essa linha aqui, aonde eu costurei agora, daqui pra cá tem 3 centímetros. E aqui da dobra tem 3 centímetros também. Eu vou fazer isso nos 4 lados e vou cortar em cima dessa linha. Antes de costurar essas caixinhas de leite aqui, que é o que vai dar a altura na minha nécessaire, eu vou fazer a parte da alça. Então, eu vou dobrar aqui direito com direito, vou costurar essa faixa, essa é a de 8 por 30, vou costurar ele aqui só na lateral e já vou desvirar. Já com essa faixa desvirada e a costura passada aqui do lado, tá? Pra ficar mais escondidinha. Agora, eu vou passar a alça de algodão por dentro da tira de tecido. Com a tira passada aqui, eu vou rebater mais na beiradinha. Esse lado pra prender o tecido com a alça e desse lado aqui também. Com essas duas costuras feitas, eu já vou fazer a costura fechando aqui a caixinha de leite. E aí, aqui por dentro, ó, eu tô deixando a alça do lado que o zíper está aberto.
Porque quando eu fechar a necessaire, o zíper vai subir e aí eu carrego a alça por aqui. Desse lado aqui, aonde está aberto o zíper, eu vou centralizar a alça. E aqui eu vou fazer como eu fiz nessa parte aqui. Primeiro eu passo uma costura e depois eu já passo a outra costura com o viés. Sem torcer a minha alça, eu vou virar, vou trazer a outra ponta aqui, abrindo também essa caixinha de leite, tá? E vou prender aqui também. Desse lado de cá, como não tem alça, é só a caixinha de leite, eu só vou abrir e fazer a costura aqui. E aí, eu já vou fazer também o acabamento com viés nas 4 pontinhas. Aqui no começo, dobro uma pontinha aqui no final, para que depois, quando eu vire, aqui já esteja feito o acabamento. Isso eu faço tanto no viés aqui de tecido, como esse que eu cortei do mesmo tecido do forro, como se fosse com o viés pronto. Eu faria esse acabamento aqui da mesma forma. Aqui dá pra vocês perceberem, ó, eu passei uma costura mais na beiradinha e a outra mais aqui pra dentro. Sempre que eu costuro alças, eu deixo sobrando uma ponta pra não acontecer dela escapar e ficar... e depois, só depois a gente perceber. Agora aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó, eu vou tirar o viés, o acabamento que eu acabei de costurar. Agora eu corto os excessos, que eu vou fazer a segunda costura com trazendo esse acabamento pra cá, tá? Você pode, pra fazer a segunda costura do viés, você pode aumentar o tamanho do ponto da sua máquina, para que ela costure com mais facilidade e fique uma costura mais bonita. Na minha máquina, eu tenho o costume sempre de costurar com o ponto no tamanho 3,5, tá? Mas aí isso, às vezes, vai variar da marca da sua máquina, do modelo, se você tem que aumentar um pouquinho mais ou menos. A segunda costura do meu viés, que eu fiz por esse lado aqui, eu não fiz o retrocesso, nem no começo e nem no final. Eu deixei a linha, tanto de cima como a da bobina, maiores, e aqui eu vou dar nozinhos e fazer o acabamento à mão. Quando a gente faz costuras desse jeito aqui, que são mais grossas, a probabilidade de embolar o retrocesso aqui no começo e no final é muito grande por ter muita camada de tecido e o pezinho da máquina ele fica torto quando a gente vai costurar. Então, para evitar isso, eu prefiro fazer esse acabamento à mão. Se você achar melhor também, se você não tiver tanta habilidade em fazer esse tipo de costura com mais camadas, mais grossa, à máquina, você pode fazer à mão. Aí, aqui vai ser feito dessa mesma forma a primeira costura. Na segunda, que a gente dobra pra cá o viés, aqui a gente faz o acabamento à mão. Fica um acabamento excelente, ótimo, mais fácil até do que quando a gente faz essas costuras grossas na máquina. Mas tem gente que acha um pouco mais demorado, então prefere fazer a máquina mesmo. Eu vou finalizar esses 2 cantinhos aqui e já vou mostrar pra vocês como que a gente vai terminar de dar o acabamento nessa peça. Já com as 4 pontas já finalizadas, eu vou virar para o lado de fora, necessaire de novo, para terminar de fazer o acabamento que tá faltando agora, só aqui no fim do zíper, tá? Então, aqui, com aquele último pedacinho de tecido que eu mostrei pra vocês, a gente vai costurar e fazer esse acabamento aqui, pra quando a gente fechar a necessaire, ele dá o acabamento aqui também nessas pontas, né? Que aqui a gente costurou lá por dentro e só tá faltando esse finalizador aqui, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Com esse pedacinho de 12 por 13, eu vou dobrar ele ao meio. E aqui, nos 2 lados,
ou com ferro ou com a unha, só da gente passar, ele já vai ficando marcadinho aqui. Vou virar e vou fazer a mesma coisa lá do outro lado, prestando atenção para que ele fique na mesma direção. Aqui eu vou pôr em cima de um retalhinho de manta, só que eu vou deixar sobrando, ó, um pouquinho do meu tecido. Então, aqui eu tenho ele dobrado direito com direito, e quando eu colocar ele em cima da minha manta, ó, eu vou deixar sobrar um pouquinho de tecido pra fora. E eu vou fazer a costura só nas laterais. Então, aqui tá a minha parte de 12 centímetros, que é a largura do meu pedacinho de tecido. Eu vou fazer uma costura daqui até aqui e uma daqui até aqui. Com o pezinho de máquina mesmo, com a agulha centralizada. Já costurei dos dois lados, agora eu já posso cortar o excesso de manta. Cortar as pontinhas aqui embaixo. E vou desvirar. Vou empurrar bem para que a manta se acomode e não fique aparecendo quando eu fizer a minha costura prendendo essa parte aqui lá na necessaire. Esse pouquinho de manta, só um que a gente deixa menor do que essa parte, já vai ajudar a evitar que quando a gente costure, essa manta fique pra fora. Só que se mesmo assim, quando você desvirar, você perceber que, por exemplo, ó, que ela tá dessa forma em relação ao tecido, você pode pegar a sua tesoura e cortar pouco, tá? Não corta muito. Vou fazer aqui só pra que vocês vejam, ó, essa parte, tá? Só que não corta muito, porque senão depois ela vai ficar parecendo que aqui tem a manta e lá em cima não tem. Nessa parte aqui, eu já posso cortar essa ponta também. E vou encaixar aqui dentro. Isso aqui, tô colocando aqui uma parte em cima e a outra embaixo. Se vocês fizerem desse mesmo tamanho que eu estou mostrando pra vocês, essa lateral, ela vai encaixar certinho aqui. Ela não falta e nem sobra. Se vocês forem fazer diminuindo ou aumentando o tamanho da necessaire, calculem sempre, aqui eu cortei 10 centímetros a minha divisória, o meio da minha necessaire. Aqui eu cortei com 12, sempre 2 centímetros a mais. Então, por exemplo, se você for diminuir a sua necessaire, vai fazer essa divisória com 8 centímetros. Essa parte você tem que cortar ela com 10 para que ela caiba, ela fique certinho aqui. Aqui, eu não posso pôr isso aqui muito lá pra ponta. Por quê? Como isso aqui vai ser o finalizador, se eu deixar ele muito pra cá, vai ficar um pedaço do zíper onde o cursor não vai chegar. Então, eu tenho que deixar mais ou menos 1 centímetro, tá? Então, aqui, ó, eu consigo sentir aonde termina a minha manta. Vai ser mais ou menos a medida de um dedo indicador. Se você preferir marcar com a régua, para que fique bem certinho, também dá super certo e facilita, tá? Então, aqui eu vou alfinetar
prendendo tudo. A parte de baixo, lá desse finalizador que eu fiz agora, a manta e a divisória da minha necessaire. A minha costura também tem que pegar tudo isso, então eu não posso fazer muito aqui na beiradinha desse tecido, porque às vezes pode ser que ele escape aqui nessa parte de trás. Então, eu vou fazer essa costura um pouquinho mais pra dentro.
Agora que eu já terminei essa costura, é assim que ela vai ficar, já presa aqui e lá embaixo. Quando a gente fecha, ela tem que ficar essa parte aqui bem certinha, aqui, ó, tá? Ela tem que ficar nessa direção aqui da parte de baixo, depois que termina o zíper da necessaire, tá? Então, aqui, por isso que eu falei que é opcional o botãozinho, mas se você quiser, pode dar um charmezinho aqui, tá? E aqui fica a alça pra gente carregar e não corre o risco de abrir, de prejudicar nada que esteja lá dentro da necessaire.